Olá pessoal, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, sejam bem-vindos. Na aula de hoje vamos abordar sobre os pronomes possessivos. É uma aula que, na verdade, muitos já aguardavam, então hoje chegou o dia de nós conhecermos os pronomes possessivos. Mas o que significa pronomes possessivos antes de nós entrarmos na lição principal? O pronome possessivo é aquele elemento que indica posse, portanto, a propriedade. Quando eu digo, por exemplo, minha caneta, então a expressão minha indica de que eu sou o possuidor, eu sou o proprietário, sou o dono. Então, na língua portuguesa, nós temos vários pronomes possessivos, começando da primeira pessoa do singular. Então, aqui eu tenho, só para nós recapitularmos e fazer uma breve revisão para depois entrarmos na lição principal, que é na língua árabe. Então, para relembrarmos na nossa língua árabe. Na primeira pessoa do singular, eu, seja homem ou mulher, o que é que diz? Quais são os elementos que usa? Meu, minha, meus e minhas. Então, esses elementos indicam posse. A segunda pessoa do singular, portanto, teu, tua, teus, tuas, mesma coisa aqui. Eu separei tu e tu, aqui tu masculino e tu feminino. Isto porque na língua árabe nós também temos essas diferenças. No caso de ela, ele, seu, sua, seus, suas, e ela, você, ou você tem seu, sua, seus, suas. No caso de nós, nosso, nossa, nossos, nossas. Vós ou vocês, vosso, vossa, vossos, vossas. Na verdade, no caso de vocês, desculpem aqui, na verdade vocês ficam no eles, né? Não é aqui. Deixa-me eu, portanto, apagar aqui. Vocês. Fica, acho que é aqui, junto com eles, ou com elas. Ok? Então, desta forma, eu tenho os pronomes possessivos na língua portuguesa. Reparem de que, na língua árabe, nós temos apenas poucos elementos e que isto demonstra de que, na verdade, a língua árabe é mais fácil do que a língua portuguesa. Reparem, quando eu vou, por exemplo, usar o pronome possessivo meu, significa de que o objeto possuído deve estar no singular masculino. Meu livro, por exemplo. Quando vou, portanto, colocar este objeto no plural, vou ter que colocar o S. Então fica meus livros. Já muda alguma coisa. Se o objeto estiver no feminino, minha caneta, por exemplo, vou usar minha. É um outro pronome, não é o primeiro. É minha. Então, minha caneta. No plural, minhas canetas. Então, existe esta variação. No caso da língua árabe, não. Apenas os árabes usam uma letra. E que esta letra é colocada no fim da palavra, no fim do objeto possuído. Por exemplo, eu tenho caneta. Sou dono de uma caneta. Então, eu quero dizer minha caneta. Vamos trazer aqui o exemplo. A palavra caneta é qalam. Caneta. Qalam. Ok. Agora, quero dizer minha caneta. Minha caneta. Vou colocar aqui até em português. Minha caneta. Fica. Eu vou, mais uma vez, para poder deixar bem claro, eu tenho qalam, mas o pronome possessivo, neste caso é o ya, com sukuni. E desta forma eu tenho esta palavra, qalami. Qalami. Então vão perceber de que o ya com sukuni gera o som nasal de I. É como se fosse I. A letra I. E o que acontece? Esta palavra
qalam, o objeto possuído, ao unir-se com o pronome possessivo, nesse caso ya com sukune, a penúltima letra tem que levar kasra. Então vamos perceber qalam, qalamun. Quando unir com o pronome possessivo, ya com sukune, mim, essa é a última letra da palavra, mim levou kasra. Então, isto é uma regra geral. Tem que levar kasra. E preciso alongar um pouco. Qalami. Eu tenho que puxar no fim para fazer entender de que trata-se do pronome possessivo. Qalami. É desta forma. Então, é como se fossem duas vogais e repetidas. Então, você repete duas vezes. Se nós formos a transliterar, ficaria assim. Qala, qalami. Então, i, qalami. A primeira vogal i é essa, que está junto com mim. E a segunda i seria, então, o pronome possessivo. Neste caso, este aqui. Então, qalami, haza qalami, esta é minha caneta. Vamos colocar já no caso de livro. Kitab. Kitabun. Livro. Agora, quero dizer meu livro. Fica kitab. Mais uma vez. Kitab. Mais pronome possessivo. E isto é igual a desta forma. Kitabi, hadha kitabi, este é meu livro. Hadha qalami, esta é minha caneta. Então, pega qualquer palavra que você conhece e siga estas regras e orientações. E pronto. Então, a partir daqui, eu consigo mais ou menos usar os pronomes possessivos. E este pronome possessivo serve tanto para o singular, plural, masculino e feminino. Nós trouxemos aqui 2 exemplos de palavras no singular masculino. Vamos trazer, então, num singular feminino e plural também. Vou apagar. Vamos trabalhar com a palavra sayyara. Sayyara, que significa carro. Sayyaratun. Singular feminino. Carro. Quero dizer, então, meu carro. Sayyara. Sayyarati. Sayyarati. Então, a palavra sayyara na língua árabe encontra-se no feminino. Aqui o sinal do feminino. Agora, no português é masculino. Mas nós estamos a trabalhar com a língua árabe, neste caso. Então, reparem que sayyarati quer dizer meu carro. Agora vamos colocar esta mesma palavra no plural, para ver como é que fica, né? O plural de sayyara é sayyarato. Este é o plural. O que eu vou fazer então para dizer sayyarato significa carros. Agora, meus carros, no plural, fica sayyarati. Perceberam? Sayyarati. É desta forma. Então, é fácil a pessoa poder entender. Vou colocar aqui a transliteração. Acho que pode ser também o sayyara. Sayyarati. Então, desta forma, eu consigo usar o mesmo pronome possessivo tanto para o singular, o plural,
o masculino e o feminino. Apenas um. Enquanto na língua portuguesa eu tenho 4 pronomes possessivos. Ficou claro? Então, a partir desta regra, eu vou aplicar para todos os pronomes. Ou seja, todos os pronomes seguem a mesma regra que nós acabamos de explicar. Vamos pegar, então, de uma forma sequencial, para que possamos entender de uma só vez. No caso de anta, segunda pessoa do masculino singular, teu, tua, teus, tuas, nós usamos kaf com fatha. Então, neste caso, para além de eu dizer sayyarati, vamos colocar já na segunda pessoa. Como é que fica na segunda pessoa? Vou usar os mesmos exemplos. Na segunda pessoa, simplesmente vou adicionar o kaf. Então, sayyara. E para além de estar com kasra, a última letra aqui da palavra levou kasra, então não vai ser kasra. Tá? Depende, na verdade, do quê? Depende da classificação morfológica desta frase, ou seja, ou da palavra. Ou seja, aqui pode ser com dhamma sayyaratuka, pode ser sayyaratuka, pode ser sayyarataka, pode ser com fatha, sayyarataka, pode ser com fatha, pode ser também com kasra, sayyaratika. Isto por quê? Esta variação depende, portanto, do que vier antes. Ou seja, vamos supor de que no meio de uma frase, esta palavra, sayyara, que é o objeto possuído, atrás dela vem uma preposição. E esta preposição vai fazer com que sayyara, né, leve a kasra. Por exemplo, fi. Lembram das preposições que nós já aprendemos nas aulas anteriores? Então, obriga que a palavra termine com kasra. Então, sayyarati, sayyaratika, neste caso. Se for predicado, por exemplo, predicado que seria aquele objeto que sofre a ação do verbo, seria sayyarata, sayyarataka, neste caso. E por aí em diante. Mas nós não vamos entrar muito em detalhes sobre isso para não me alongar muito nesta aula. O que importa nós entendermos é, independentemente da letra que vier, da vogal que estiver na última letra da palavra ou do objeto possuído, importa-me eu saber como usar o pronome, então, possessivo. Neste caso, nós estamos a falar da segunda pessoa do singular masculino. Então, eu, ka. Segue a mesma regra, coloca apenas ka para substituir teu, tua, teus, tuas. Então, usas o ka e o nome que vier atrás pode ser singular, plural, masculino ou feminino. Não importa. Sempre vai indicar a ideia de posse. Tá? No caso de ele ou você, seu, sua, seus, suas, usamos ha. A letra ha, por exemplo, a palavra kitabu, livro. Então, quero dizer livro, seu livro, o livro dele. Kita, aqui tenho ba com dhamma, vou unir com esse ha. Então, kita, que é o pronome possessivo. Kitabu, hu. Aqui eu tenho seu livro, ou livro dele. Kitabu, hu. No caso de esse ha, quando se trata, por exemplo, de aquelas palavras que terminam com letras que não se unem com o posterior, por exemplo, Asad. A palavra Asad significa leão. Então, Asadun. Então, quando eu vou dizer seu leão, ou o leão dele, fica Asaduhu. Ok? Asaduhu. Então, aqui tenho ha ou ha. É a mesma coisa. Seu leão ou leão dele. Seu livro ou livro dele.
Então, é desta forma que nós unimos. Agora, mais uma vez, este nome que vem aqui atrás pode estar no singular, no plural, no feminino, no masculino. Não importa. Sempre o pronome possessivo vai se manter o mesmo, para no caso de ha. Vamos no feminino. Ria. Aqui é ria, ela. Ria. Qual é o pronome que é usado? É ha. Percebam de que existe diferença entre ha do masculino e o ha do feminino. Ha do feminino tem alif no fim. Alif no fim. Então, vou usar os mesmos exemplos. Kitabun, agora vou dizer kitabu ha, livro dela, né? E o leão dela. Simplesmente vou colocar aqui a palavra, o ha, a letra ha, ou pronome possessivo ha, para dizer o livro dela ou seu livro. E aqui também, mesma coisa, assado ha. Assim eu tenho, tanto o pronome possessivo para indicar de que ela é a dona, ela é a proprietária deste livro. Então eu digo kitabu ha, ou seja, a dona deste livro é ela. Seu livro ou livro dela, assado ha, leão dela ou seu leão. Então é desta forma. Mais uma vez, não importa. Aqui pode ser plural ou singular. Eu posso dizer, por exemplo, livros dela. Não vai mudar o pronome, né? O plural de kitab é kutub. Kutub. Ok? Kutubun. E aqui eu tenho o plural de kitab. Livros. Agora, para dizer livros dela, simplesmente vou colocar aqui o kutubu. Kutubuha. E aqui eu estou a dizer livros delas. Né? Kutubuha. E este aqui é o pronome possessivo, no caso da terceira pessoa do singular feminino. Ok? Tá? No caso de nós, nahnu, também segue a mesma lógica. Vamos trazer aqui, talvez, novas palavras. Camiso. A palavra camisun significa camisa. Camisun. Então, eu quero dizer nossas camisas. Então, esse camiso mais na. E isto é igual a fica camisuna. 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 Então, perceberam? Simplesmente eu coloquei noni com fatha e alif, que é o pronome possessivo para nós. Camisuna. Nossa camisa. Mais uma vez, a regra é a mesma. Este camiso poderia ser no singular ou no plural, ou masculino ou feminino, não afeta o pronome possessivo. Não muda o pronome possessivo. O que muda é o nome, na verdade, o objeto. Então, diferentemente da língua portuguesa, em que o objeto precisa, portanto, acompanhar o pronome no gênero e no número. Na língua árabe, o pronome possessivo é o mesmo, o que nós mudamos é apenas o objeto. Colocamos no masculino, no feminino, no singular, no plural. Só isso. Seguindo a mesma regra, temos no caso de vós, vosso, vossa, vossos ou vossas, usamos cum. Então, vamos dizer, baitun. Aqui eu tenho baitun. Significa casa. Então, vou dizer mais cum. Aqui eu tenho o cum, o pronome possessivo, para formar a frase vossa casa. Então fica baitukum. Baitukum. Então aqui eu tenho vossa casa. Baitukum. Vossa casa.
vossas casas. Vamos colocar no plural. O plural de bait é buyut. Buyutun. Buyutun. Este é o plural. Então vamos colocar usar o pronome possessivo. Fica buyutukum. Buyutukum. Vossas casas. Perceberam onde é que o pronome mantém-se o mesmo? Cum. Mas o nome mudou do singular para o plural? Então é desta forma. Baitukum, vossa casa. Buyutukum, vossas casas. Já no plural. Para terminarmos, temos, no caso de feminino, é a mesma lógica, mas usamos então kunna. Kunna. Porque aqui no primeiro trata-se de um grupo de homens, masculino. Agora no feminino, vou usar o mesmo exemplo para simplificarmos, porque creio que vocês já perceberam a ideia, né? Vou usar aqui o mesmo exemplo. Então eu tenho baitun e, para além de ser kum, vai ser kunna, no caso de um grupo de mulheres. Voz para mulheres. Então, fica baitun, né? Casa, kunna, vossa, para um grupo de mulheres, feminino já. Então, fica baitu, kunna. Baitu, kunna. Baitu, kunna. Vossa casa. Vossa casa, portanto, para o feminino, um grupo de mulheres. E buyutu, kunna. Buyutu, kunna. Também, buyutu, kunna. Vossas casas. Mais uma vez, o pronome é o mesmo. Não muda o pronome. Mas sim o objeto ou o nome é que muda para o singular, feminino, masculino ou feminino. Tanto faz. E, por último, temos hum, eles. Vamos usar, por exemplo, a palavra ardo, terra. Ardon. Aqui tenho terra. Ok? Mas hum, o pronome é possessivo, no caso de eles. Hum. Então fica ardukum. Arduhum. 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 A terra deles. Espera. Ard, terra, hum, significa eles, ou seu, é sua, ou seus ou suas, não importa. Portanto, aqui eu consegui formar, então, o nome junto com o possessivo. Arduhum, né? A terra deles, ou sua terra. Sua terra. No caso de elas, né? Ou vocês, hunna, um grupo de mulheres, também segue a mesma lógica. Vamos usar este primeiro exemplo para encurtarmos. Então, eu quero dizer a blusa delas. Blusa delas. Camisun é camisa, né? Camisa delas. Então, tenho aqui a palavra camisa, mais hunna. Hunna. E isto igual a camisu. Camisu hunna. Camisu hunna. Então, aqui eu tenho a camisa delas, ou sua camisa. Sua camisa. Vamos a falar de elas. E desta forma nós conseguimos apresentar os pronomes possessivos de uma forma simples, breve e fácil. Agora, tem uma questão central. É possível eu usar o
o artigo definido numa palavra, né? E ao mesmo tempo o pronome possessivo juntos. Exemplo. Tenho a palavra daftar. Daftarun. Daftarun significa caderno. Daftarun. Ou daftar mesmo, sem tanwini. Tanto faz. Significa caderno. Agora, posso eu dizer o meu caderno? Vou escrever aqui em português, depois traduzir. O meu caderno. O meu caderno. Vamos traduzir esta frase. O artigo definido. Nós já aprendemos os artigos definidos. Quem ainda não assistiu a esta aula sobre artigos definidos, vou colocar aqui na descrição para poder assistir. Então, tenho al. Agora, meu, o pronome possessivo, nós já vimos de que os pronomes possessivos na língua árabe nunca vêm antes do objeto, mas sim no fim do objeto, ou depois do objeto é que nós já adicionamos o pronome. Então, não pode vir logo depois do artigo definido. Então, neste caso, ficaria caderno meu. Caderno meu. Então, fica, vou colocar aqui, caderno al-daf. Al-daf. Tá? Agora, ru. E no fim vou colocar o meu. Neste caso não pode ser o dhamma. Tem que ser kasra com ya com sukun. Então, ya com sukun, que é, neste caso, o pronome possessivo. Esta frase, o meu caderno, desta forma, será que está correta?